Olá, combatentes do Canote da Guerra. O nosso vídeo hoje é sobre um dos personagens mais controversos da política mundial no momento. De tão controverso, ele chega a ser caricato. Vamos ver quem é. Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. O George Soros, cujo nome verdadeiro é George Schwartz, ele nasceu na Hungria em 1930, ele é de origem judaica, né? E foi perseguido na Segunda Guerra Mundial. Aos 17 anos ele conseguiu bolsa para estudar na London School of Economics, né? E mais tarde ele muda para Nova York, foi trabalhar num banco inglês. Em 1992 ele fez uma aposta contra a Libra britânica e ganhou em um dia $1 bilhão. $1 bilhão, tá, pessoal? E o apelido de o homem que quebrou o Banco da Inglaterra. Ele fez uma fortuna, né? E já doou vários bilhões a diversas causas que ele diz, né, que são humanitárias, né? Ele apoia causas como o uso medicinal da maconha, o aborto, direitos LGBT e políticas ambientais. No seu país natal, a Hungria, a sua fundação, a Open Society, está banida. Aí vocês veem ele com algumas pessoas interessantes, né? Como por exemplo, o presidente Fernando Henrique Cardoso. E na sequência você vê ele com dois futuros presidiários, né? O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-ministro Antônio Palocci. É preciso que se diga que o George Soros não gosta muito nem do presidente Bolsonaro, nem do Trump, né? Ele deve preferir companhias aí que usam algemas ou tornozeleiras eletrônicas. Bom, gente, o Soros é uma daquelas pessoas que tem uma visão diferente do mundo, né? Até aí tudo bem, porque é direito de cada um, mas ele tenta impor os outros, né? Através da visão, ele tem essa, a gente consegue perceber que ele se acha um pouco melhor que a média mundial. De fato, é uma pessoa muito inteligente, não há dúvidas disso. Algumas ideias dele até são boas, como por exemplo, ele alerta para o poder das redes sociais. Isso eu já falei em diversos vídeos aqui. Muita gente aqui no Brasil não gosta da Rede Globo. Fala, a Globo domina, faz presidente, faz isso, faz aquilo. Fazia, né? Hoje já não está fazendo mais. Mas, se vocês olharem, o Facebook, o Google são muito mais poderosos, o Twitter também, do que a Globo, e a nível mundial. Então, nisso, o Soros está certo. O problema é que a maior parte das causas que ele apoia, mundo afora, né? Essas causas que se auto-intitulam liberais e progressistas, na prática, elas acabam terminando em ditadura ou corrupção. Isso é um fato. Algumas das causas de esquerda mundo afora aí acabaram gerando grandes escândalos. Então é muito complicado, né? Eu penso da seguinte forma, isso é uma das maneiras uma das políticas de trabalho aqui no canal. Nós não procuramos impor pontos de vista a outros povos. É muito fácil uma pessoa que mora confortavelmente bem nos Estados Unidos aí querer impor o ponto de vista dele no Brasil sem conhecer, porque duvido que conhece a realidade brasileira. Desculpa, mas eu acho que não conhece. Não viveu aqui, não sabe o que é, não andou. Quem vai lá é o pessoal daqui que vai para lá e conta para ele como é que é a realidade do Brasil. Fernando Henrique é amigo dele, outras pessoas vão lá e falam. Só que a realidade desses brasileiros não é a nossa. Não é minha, não é a sua. Duvido que essas pessoas sabem o preço de 1 litro de leite, de um saquinho de feijão, de uma passagem de ônibus. Então, esses caras, eles vivem num bunker, né? Vivem numa bolha, vivem encastelados e tentam impor essa noção de mundo. Na Hungria, que é o país onde ele nasceu, ele é considerado persona non grata, né? Pelas políticas dele com relação à imigração. Ele quer favorecer isso, etc. E uma boa parte da população local, incluído, né, o mandatário lá que é o Viktor Orbán, não curte muito essas ideias do George Soros. Mas tem lugar que as coisas ainda são piores. Foi o caso da Rússia. A Rússia baniu as organizações do Soros lá, tá? Eles não podem operar na Rússia, andaram confiscando livros deles, etc. Por diversos fatores, um dos quais é o fato de que o Soros tentou interferir na questão ucraniana. Ele detesta o Putin e vice-versa. Eu acho que uma das tristezas do Soros é saber que provavelmente ele vai morrer e o Putin vai continuar no poder. E aquilo também, né, gente? A Rússia tem outra maneira de resolver as coisas, né? Eu acho que essas organizações eles sabem muito bem. Você colocar um operador dentro da Rússia,
o risco que ele está correndo é alto. Vocês viram o que aconteceu aí com Alexei Navalny recentemente. Foi envenenado por Novichok. Então o risco ali é altíssimo. Além de tomarem a empresa, tomarem todo o dinheiro que você colocar, etc. Ali o buraco é realmente mais embaixo. Tanto que vocês veem uma coisa, né? Essas organizações ambientais, como a da Greta, essas coisas, não se criam muito na Rússia, não. Eles falam, a Amazônia está em chamas, mas não falam, né, dos desmatamentos que os russos fazem e outras barbaridades que acontecem, né, na Europa Oriental. Porque sabe que vai ter consequências, e são consequências pesadas, né? Os russos já andaram eliminando desafetos aí em quase uma dezena de países do mundo. Tirar um adversário do caminho para eles não é um problema de moral cristã, é apenas uma questão logística. Bom, gente, eu vou deixar para vocês uma série de livros sobre o Vladimir Putin, tá? É fundamental vocês conhecerem a história dele, porque se funde praticamente com a Rússia moderna. Esses livros tem na lista de desejos da Amazon, e todas as vezes que vocês compram livros e outros itens pela nossa lista de desejos, vocês estão ajudando o canal Arte da Guerra. Bom, gente, uma outra dica também é Cidadão K, tá? A história do Khodorkovsky, tem no Amazon Prime, tá? Se vocês procurarem no Google, vocês vão achar lá como se fosse a Amazon americana, mas tem na Amazon brasileira e você não paga nada mais por isso. Se você for assinante do Amazon Prime brasileiro, você pode assistir esse documentário, tem quase 2 horas de duração aí e é muito bom. E vocês podem adquirir o pacote do Amazon Prime pela lista de desejos do canal Arte da Guerra. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Na sequência eu deixo vocês com a estreia do último episódio de Cavaleiros de Aço. Vai estar aqui na descrição, eu aguardo vocês lá. E eu volto amanhã, sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil, pessoal. Até mais!